Olá, você está no canal Chegou a Hora. Estamos estudando aqui as profecias da Bíblia Sagrada. Sim, porque chegou a hora da volta de Jesus, não é verdade? Estamos estudando Daniel e o grande conflito. E olha, nós já passamos aí por diversos capítulos, estamos quase terminando. Então, se você não assistiu os capítulos anteriores, volta lá. Desde a introdução, capítulo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Nós estamos terminando hoje o capítulo 11. Hoje encerraremos o capítulo 11, né? E esse é o curso Daniel e o grande conflito. E eu lembro a você que participa aqui conosco, olha, não esqueça de deixar aí o seu like poderoso, né? Acione aí também esse sininho profético. Estou brincando, mas isso é muito importante, sabe? E também se inscreva no canal, se não for inscrito. Se for inscrito, dá uma olhadinha aí, porque às vezes a inscrição desaparece, não sei por quê. Vamos aumentar o número de estudantes da profecia bíblica. Compartilhe com outras pessoas, que mais pessoas possam compreender e conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também comente o que você tem achado, se tem gostado, né? Eu vejo comentários de algumas pessoas que talvez não interpretam a Bíblia exatamente como eu interpreto. Bom, eu já disse aqui que estamos seguindo um método e pode ser que uma pessoa ou outra discorde de um ponto ou de outro, mas sempre é bom a gente analisar e ver que ponto faz mais sentido ou não, tá bom? Comente aí, eu vou ficar muito feliz se você comentar. Mas como eu sempre digo, antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, é importantíssimo a oração. Então, ore comigo, vamos orar. Querido Pai Celestial, Pai de bondade e misericórdia, eu te louvo e te agradeço pelas revelações que estão contidas na Bíblia Sagrada. Eu percebo através da Bíblia, das profecias, que o Senhor está no controle de tudo na história dessa terra. O Senhor é o Deus que revela os mistérios, como disse Daniel. E por isso pedimos nesse momento, Senhor, sabedoria, sabedoria que vem do Espírito Santo para entendermos o estudo de hoje. E eu te peço no nome poderoso, o nome de Jesus Cristo. Amém. E você aí diz? Amém. Tá bem? Bom, essa é a parte 13 do capítulo 11. Olha, nós levamos 13 programas só para tratarmos do capítulo 11, Daniel. Eu disse para vocês que o capítulo 11 era algo meio complexo, né? Eu ainda me enveredei também pela influência maléfica, né? Ao longo da história, e tudo isso tomou tempo. Mas hoje estamos terminando, hein? Esse é o último estudo de Daniel 11. Ainda falta o 12. Mas Daniel 11, tá bom? E vamos ver aí o final glorioso. Ah, Maranata! O Senhor está voltando, chegou a hora, não é? Sabe, eu estava dizendo para vocês que existem pessoas que assistem aqui o canal Chegou a Hora e tem a sua interpretação peculiar de Daniel, não concorda muito com o que eu estou falando, né? Isso é normal. Basicamente, existem três tipos de interpretação da profecia. A primeira delas é a interpretação preterista. Nessa metodologia de interpretar as profecias, a pessoa acredita que todas as profecias da Bíblia já se cumpriram no passado. Vou dizer para vocês, viu? Teve uma influência jesuíta muito grande para jogar essas profecias lá para trás. E muitas pessoas que acreditam assim estão, no modo de ver, errado, né? Eu não posso acreditar que todas as profecias já se cumpriram no passado. Afinal de contas, Cristo não voltou, e essa é a maior profecia que nós temos, né? Um novo céu, uma nova terra, a volta de Jesus. Mas alguns insistem em colocar quase todas as profecias lá do passado, lá para o tempo de Cristo. A segunda interpretação é futurista, ou seja, aqueles que usam essa interpretação acreditam que as profecias do Apocalipse e outros livros proféticos lá do Velho Testamento vão ser cumpridas, mas num futuro ainda, sabe? Um futuro literal, um futuro físico, apocalíptico e global, né?
As pessoas pensam que essa terra vai ser transformada, nós vamos passar 1000 anos aqui nessa terra transformada. Outros pensam que não vai ter o milênio, que não vai ser bem assim, né? E existe a interpretação historicista, que procura os eventos históricos que mostram que a profecia se cumpriu e vem se cumprindo ao longo da história. Muitas já se cumpriram, existem alguns detalhes a mais que ainda não se cumpriram. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa esse tipo de abordagem a estudar as profecias. E foi o que eu fiz em Daniel, capítulo 11. Eu comecei lá na época, né? Na época de Daniel, e vim estudando com vocês. Existe ainda um quarto método, mas eu nem quero falar dele, que é o idealismo. Tá bom? Mas vamos continuar no nosso método, é o método historicista de interpretação da profecia. Esse é o método que eu estou usando. Em Daniel 11, nós estivemos usando aí o método de interpretação literal, ou seja, não tem símbolos aqui. Tudo é literal, desde do início até o final. É o que acreditam vários autores. Por exemplo, neste livro, Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel, de Mervyn Maxwell, ele diz assim na página 293, a linguagem de Daniel 11 é considerada literal, no sentido de não ser simbólica na modalidade dos capítulos 2, 7 e 8. Aqui não existem imagens formadas por múltiplos elementos, nem bestas ou chifres. Cada sentença opera a condensação de muitas informações. Então, Daniel 11 tem informações em cada capítulo, né? Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Não fala os reis, mas diz que são 3 reis. Né? É assim que funciona. Ele diz mais ainda nesse livro. A natureza enigmática de Daniel 11 fez com que surgisse ampla variedade de interpretações. Contudo, ao omitir intencionalmente os nomes das pessoas envolvidas e as datas dos principais eventos, Deus nos estimula a estudarmos a história e a fazermos comparações entre o que ele antecipou e aquilo que encontramos nos registros posteriores. Então vejam vocês, foi o que eu fiz aqui, eu fui procurar na história, ao longo da história do planeta Terra, o que se encaixava ali naquela região de Israel, que era onde o anjo estava mencionando, o que influenciava Israel, né, e preenchendo essas lacunas. E se você não estudou ainda Daniel 10 e 11, o seu início, lá, volte lá, dê uma olhada lá. Né? Existe um outro livro também que eu gostei muito de ler, que é Daniel, escrito por William Shea, um outro professor de teologia, professor da Andrews University. Em seu livro ele diz assim, o capítulo 11, o corpo da profecia, é a profecia mais detalhada do livro de Daniel. Profecias anteriores falaram sobre reinos. O capítulo 11 agora chega aos detalhes e fala sobre reis individuais. Nenhuma visão simbólica precede essas explicações detalhadas. O capítulo 11 leva a profecia do presente da Pérsia, de acordo com o ponto de vista de Daniel, para o futuro remoto, quando Deus concluiria o plano de salvação e estabeleceria seu reino eterno. E é o que a gente foi fazendo aqui, não é? Vendo essas partes aqui, né? Preenchendo ali as lacunas, você vê alguns imperadores praticamente estão ali, né? 3 reis se levantarão na Pérsia. O quarto será acumulado de riquezas, empregará tudo sobre a Grécia. Um outro chegará, né? Seu reino é dividido em 4. Então vejam, nós fomos preenchendo essas lacunas ao longo de Daniel 11. Um outro autor, Kenneth Cox, ele diz assim, deve-se notar que essa profecia não usa simbolismo profético como bestas, chifres, etc. Também não existem referências a um tempo figurativo. Isso será importante ao estudarmos o capítulo 12. Quem diz isso é Kenneth Cox no livro Daniel. Uma olhada mais de perto no livro que nos conta o que vai acontecer no fim dos tempos. Essa é a tradução do livro aí, né? Que está em inglês. E é isso que eu tenho feito para vocês. Nessa profecia temos a história em torno do povo de Daniel, ou seja, Israel, iniciando lá no período da Pérsia, passando por todos os reinos como a Grécia, Roma,
Roma papal, e finalmente chegando ao tempo do fim, o nosso tempo. Quando estudamos ali o Apocalipse 13, também reconhecemos ali dois poderes, né, as duas bestas do Apocalipse, influenciadas pelo dragão. Satanás estaria usando nos últimos dias, como mostramos, o próprio Vaticano e os Estados Unidos, que alguns têm chamado de a Nova Roma, ou o último império, né? E mostramos ali que Roma papal ia permanecer até o final. Quando a gente estuda aí as profecias de Daniel e Apocalipse, ela nos ajuda a saber em que tempo estamos vivendo. Então, quando eu coloquei esse gráfico, você pode perceber cada reino ao longo do tempo e a última besta, né? O último poder que se daria poder à primeira besta, a besta que sobe do mar, ou seja, o poder do Vaticano, os Estados Unidos. Mostramos aí no último estudo um pouco disso, né? Do crescimento dos Estados Unidos e tudo mais. Se você ainda não estudou, volte lá nos últimos estudos sobre o Apocalipse. Estamos aí nos dias de hoje aguardando a volta de Jesus, né? Nós dissemos que nesses últimos dias, dois poderes, duas bestas estariam envolvidas, o Vaticano e os Estados Unidos. Mas não fui eu que disse isso, é Apocalipse 13 que diz isso. Lá mostra esses dois poderes. E nós mostramos que até algumas pessoas dentro do poder dos Estados Unidos ali têm comparado os Estados Unidos com Roma, né? Eu postei aí e estou postando novamente Elon Musk falando América é a nova Roma. E o Twitter dizia assim, a América foi fundada para ser a sucessora da antiga Roma. E até mostrei alguns livros, um deles este livro do professor Vanderlei Dornelles, professor de teologia, O Último Império, que é os Estados Unidos, né? Símbolos parecidos, né, que são usados pelos Estados Unidos. Deixe-me lembrar vocês novamente que estamos trabalhando com profecias não cumpridas e a gente pode errar. Teve uma pessoa que escreveu para mim que ele acredita que a profecia se cumpriu na Turquia. Bom, depende qual profecia que se cumpriu no final do Império Otomano. Realmente lá, quando você estuda as profecias das trombetas, faz muito sentido colocar aí o final do Império Otomano e as trombetas, mas não em Daniel 11. Daniel 11 não faz sentido porque agora nós estamos no final. E isso aconteceu com a Igreja Adventista. Muitos do passado, escritores do passado, eu mencionei inclusive aqui um dos livros, que colocava a Turquia, o líder do Império Otomano, como cumprimento dessa profecia no tempo do fim, como o rei do norte, né, daquela época. E agora nós estamos de novo analisando o poderio dos Estados Unidos, mas nesse caso está ligado lá com Apocalipse, né? Apocalipse 13. E eu disse para vocês que um dos pioneiros da igreja, chamado Tiago White, ele disse assim, ao interpretar profecias não cumpridas sobre as quais a história não está escrita, o estudioso deve apresentar suas suposições sem exagerado dogmatismo. Do contrário, poderá se encontrar extraviado no terreno da fantasia. Mas a história não para e a gente continua preenchendo as lacunas. Claro que agora chegamos no momento em que estamos vivendo e o momento futuro e a gente procura sinais do cumprimento dessa profecia. Uma coisa que praticamente todos os autores adventistas concordam é que do verso 40 em diante nós estamos no tempo do fim. Ou seja, são 45 versos em Daniel 11. Então, nesses 5 últimos versos se referem ao tempo do fim. Estamos pouco tempo antes do fim da história, de acordo com essa profecia. É por isso que Ellen White afirma: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Nós trabalhamos no estudo anterior com a possibilidade desses dois poderes descritos em Apocalipse 13 estarem presentes na história em Daniel capítulo 11. Esses dois que eu mencionei agora, né? Essas duas bestas de Apocalipse 13. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra.
Uma o Vaticano e a outra os Estados Unidos. Ali diz que quem deu o poderio e quem trabalha com essas bestas, com esses poderes, é o próprio dragão. E a gente sabe que em Apocalipse 12 diz que o dragão é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Apocalipse 13, 2 diz: e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio, falando da besta que sobe do mar, ou seja, o poder do Vaticano. E depois, com respeito à besta que sobe da terra, ou os Estados Unidos, falava com o dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ou seja, esses dois poderes estariam trabalhando nos últimos dias. Como a profecia de Daniel envolve Israel, que é o povo de Daniel, nós colocamos ali o rei do norte como sendo os Estados Unidos, mas sempre apoiado também pelo Vaticano. Eles trabalham juntos, né? E junto também com o próprio Satanás, o próprio dragão, né? E no sul colocamos os árabes, os muçulmanos, que de novo estão tentando dominar o mundo aí, né? Veja como é que está a Europa nos dias de hoje, né? Totalmente dominada. A profecia é a história escrita antecipadamente, é o que eu tenho dito aqui, né? Nós estamos tentando ver a história, mas por trás dos bastidores existe uma guerra. A guerra entre Miguel, Jesus e Satanás, o adversário. E Satanás usa os reinos da terra. E no momento ele está usando os Estados Unidos e o Vaticano nessa profecia, mas não se iludam. Mesmo no nosso país isso é possível também, ele está por trás de muita coisa. E nós vimos aqui que essa é uma guerra prolongada. O anjo iniciou sua revelação a Daniel dizendo: no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Essa é a versão transformadora, a nova versão transformadora da Bíblia, né? Então, esses eventos aconteceriam no futuro e seriam tempos de guerra, tempo de grande dificuldade. E a partir então do capítulo 11, o anjo começa a contar os acontecimentos em torno ali do povo de Daniel, Israel, começando lá com o reino da Pérsia. E eu fui analisando com vocês verso por verso, preenchendo os personagens da história, os eventos que o anjo descreveu, alguns mais detalhados, né? O período da Pérsia, por exemplo, era o período que Daniel estava vivendo, né? Está descrito no capítulo 2. Quando a gente coloca numa linha do tempo, fica mais fácil de entender. Por exemplo, a Pérsia está em Daniel capítulo 11, verso 2. Né? Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Ele cita até o nome do reino, né? Para que Daniel fique sabendo. E o quarto, aí fala de mais um que apareceria. Né? O próximo reino também é muito detalhado, sabe? Porque seria a Grécia. Na verdade, o anjo chega a mencionar o nome da Grécia. E nesse tempo, esse nome não era usado o termo macedônico, Império Macedônico. Fala do primeiro rei, Alexandre o Grande, da divisão do reino em 4. E aí, nesse ponto da história, começa então a dividir os povos, guerreando entre si, aqueles que ficavam ao norte e aqueles que ficavam ao sul. Ou seja, o anjo prevendo aí, ou passando para Daniel, a entrada dos Seleucidas ao norte e os Ptolomaicos ao sul. E aí é chamado rei do norte e rei do sul, né? Então nós temos aí a Grécia, que foi de Daniel 11, dos versos 3 ao verso 15. Esse se referindo ao Império Grego. Seguindo o tempo, o anjo passa a falar do Império Romano, que é o que a gente tem visto nas outras profecias também. Os detalhes são impressionantes, a gente consegue localizar inclusive o período de Jesus, até mesmo Cleópatra aparece nessa profecia, né? Então aí temos Roma pagã, que aparece em Daniel 11, dos versos 16 ao verso 20. Claro que esse período descrito aí é Roma pagã, porque o cristianismo ainda não havia entrado dentro de Roma, né? Não havia crescido dentro do império. Mas o próximo período, aí sim, porque o imperador Constantino ele se converte ao cristianismo
E aí surge, então, o poderio da Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela se torna a igreja oficial do Império e, junto com isso, cresce o poderio do líder da igreja, o bispo de Roma, ou o Papa, né? Ele punha reis, depunha reis. E o anjo, então, descreve que esse poder lutou através de exércitos, de reinos, que eram submissos a ela, até mesmo contra os muçulmanos no período das cruzadas, que é descrito em Daniel capítulo 11. Né? Então nós temos aí nosso gráfico Roma Papal, descrita no livro Daniel, no capítulo 11, dos versos 21 ao verso 39. Uma coisa interessante é que esse poder tinha um período determinado para reinar. Quando a gente estuda Daniel capítulo 7, a gente já percebe que Deus havia determinado um tempo para esse poder. Um período de 1260 anos, que foi do ano 538 a 1798. Em 1798, o papado, ou o Vaticano, sofreu um revés, porque as tropas de Napoleão chegou e depôs o Papa. O Papa foi levado preso. Parece até que ia deixar de existir. O Apocalipse capítulo 13 diz que ele sofreu uma ferida. Mas o próprio Apocalipse 13 diz que essa ferida seria curada. Nós estudamos aqui e vimos como isso aconteceu a partir de 1929, com o Tratado de Latrão. Essa ferida vem sendo curada e até a sua cura total, né? Eu fico pensando se não está curada já, né? Ou então estamos nos últimos band-aids aí, né? E ela recebe ajuda nessa cura de um outro poder, uma outra besta que sobe da terra. E Apocalipse 3 descreve essa besta, né? Então, vamos primeiro aí mostrar a Roma Papal, que vai no capítulo 11, do verso 21 a 39, mas ela vai até o fim, porque ela é curada, né? E volta novamente. E vai permanecer até os últimos dias. É impressionante a profecia, né? E quando estudamos essas profecias, chegamos à conclusão que esse poder final seria os Estados Unidos da América do Norte. Então, esses dois poderes, o Vaticano e os Estados Unidos, estariam unidos no fim dos tempos, ou seja, a religião e o poder político voltariam a se unir. E iriam impor algumas coisas. Lá Apocalipse diz que chega um momento que não pode nem comprar nem vender. Quem não tiver o número da besta. Você já pensou? Você tem dinheiro, não pode comprar. Tem coisa para vender e não pode vender, né? A gente viu no verso 39 que esses poderes estariam agindo com um Deus estranho. Um Deus das fortalezas, ou seja, o próprio dragão, Satanás, né? Influenciando ali através das sociedades secretas, atrás desses poderes, desses líderes, né? A gente já sabe que o dragão é o adversário de Jesus Cristo e ele vai se manifestar de forma impressionante na figura do que é chamado de anticristo. Ele vai chegar, inclusive, no formato de Jesus Cristo e vai tentar enganar quase toda a terra. O estudo da semana, ou do vídeo anterior, era o tempo do fim. Então nós mostramos vários episódios aí do tempo do fim, e ao analisarmos percebemos que estamos vivendo muito próximo da volta de Jesus. Nós estamos no tempo do fim, ou no fim do tempo do fim, né? O fim do tempo do fim. Então, nós estudamos no vídeo passado os personagens dos versos 40 a 43. Se lembram? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. O verso 40 diz assim: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. E a proposta do estudo da semana passada, eu preenchi as lacunas com as seguintes informações. No tempo do fim, na nossa época, após 1798, o rei do sul, ou seja, os árabes, ou países da região, os muçulmanos, lutará com ele. Então, os muçulmanos extremistas da Al-Qaeda atacam o World Trade Center e o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. E o rei do norte, os Estados Unidos da América,
arremeterá contra ele, contra os árabes, com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. E a paráfrase, quando eu coloco com as minhas próprias palavras, eu coloquei da seguinte maneira. No tempo do fim, após os 1260 anos de Daniel 7, os árabes, os muçulmanos extremistas, atacarão os Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos contra-atacará com um enorme exército e estabelecerá bases em muitos países da região. No verso Daniel 11:40, na linguagem de hoje, diz assim: quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul se envolverá no combate. Quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul se envolverá no combate. E coloco então o dia 11 de setembro de 2001 como ataque. Um ataque por muçulmanos aos Estados Unidos da América do Norte, que foi noticiado em todos os jornais, causou uma comoção tremenda, né? Aqueles 2 prédios caindo, ainda estão na memória de muita gente, né? E aí, no tempo do fim, o rei do norte entrará nas suas terras e as inundará e passará. Ou seja, que as bases americanas ali no Oriente Médio, né? Bases navais, bases aéreas. E ali eles colocam também os seus navios, né? Porta-aviões. Inunda ali, né? Aí o verso 41 dizia assim: e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão Edom e Moabe, os chefes dos filhos de Amon. E eu coloquei, então, aí os personagens. E entrará na terra gloriosa, Israel, e muitos países cairão, países que têm caído na região, né? Mas da sua mão escaparão Edom e Moabe, os chefes dos filhos de Amon, ou seja, a Jordânia. E os versos 42 e 43. Ele, os Estados Unidos da América, estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Controlaria o Egito e outros países do Oriente Médio. E aí a paráfrase que eu coloquei aí, com as minhas palavras. Os Estados Unidos estenderá seu poder por muitos países, incluindo aí o Egito, com todos os seus tesouros. E a Líbia e outros países da região também se submeterão. Então nós temos aí nesses últimos dias, eu mostrei aí no último vídeo, 2 poderes usados pelo dragão em Apocalipse 13 e em Daniel. E é interessante notar, a partir de agora aqui, a gente começa com algo novo, né? Quem está trabalhando junto com o atual presidente dos Estados Unidos? Vocês perceberam? Então temos aí nessa foto o Elon Musk junto com o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, trabalhando juntos. Na verdade, ele doou milhões de dólares para a campanha de Donald Trump. Alguns até acham que ele foi o responsável pela eleição do Donald Trump, né? Eu lembro a vocês que o dragão está usando essas pessoas. O dragão está usando. E aí quando eu olho o programa espacial dele, vocês viram como é chamado, né, as espaçonaves da empresa dele? Dragon. Dragão. Vocês viram o símbolo? É o dragão. Será que isso é coincidência? Ou será que ele está sendo usado pelo dragão? E aí eu vejo, por exemplo, a primeira espaçonave chamada de Dragão número 1. Né? Então aparece lá, ó, NASA e a transmissão da partida do dragão partindo da estação. E aí a pessoa disse assim: dragão partindo, disse Cassidy pelo rádio. Foi uma honra ajudar a testar o dragão em seu voo inaugural. Coisa interessante, né? E essa primeira nave era chamada de Resiliência. E resiliência significa resistência, adaptação, superação. Resiliência, está resistindo aí por 6.000 anos, né? Conforme a gente tem estudado aqui, né? Dragão número 1. Aí, quando você olha, por exemplo, na página da NASA, você percebe ali, ó,
Dragão finalizando para a partida, Dragão prepara para quarta-feira, Dragão chega na sexta-feira, Dragão entrega. É tudo o Dragão que faz. Ai, será que é coincidência? Será que é teoria da conspiração? Por que tem que pôr o nome Dragão? Não podia ser pomba? Por que tem que ser dragão? Não podia ser cordeiro? Tinha que ser dragão? Aí vem o dragão, o último dragão, é o Endurance. Significa resistência, oposição. E aí eu fico pensando, puxa, o dragão é que oferece resistência e oposição a Jesus Cristo mesmo, né? Resistência, oposição. E aí eles chegaram aí na estação internacional, né? O dragão acoplou lá em cima, né? E olha aí os símbolos dos vários dragões que subiram. O número 1 é um dragão, o número 2 é um dragão, o outro também é um dragão, o outro também é um dragão, e a tripulação aí do dragão. Ou dos dragões, né? O que você acha? Isso é coincidência? No mínimo, é uma coincidência muito estranha, né? E agora tem a notícia que o Elon Musk está construindo um ciborgue dragão. Mas que fixação é essa por dragão? Ele está criando um ciborgue dragão. E sabe uma notícia aí que me preocupou mais ainda, né? Elon Musk aparece em fantasia de campeão do diabo. Alguns dizem guerreiro do diabo. De $7.500 para a festa de Halloween. E aí você vê o que tem nessa fantasia. Na frente é aquele símbolo do bode, do Baphomet, com a cruz invertida na testa. E nas costas também a cruz invertida, né? Isso tudo é coincidência. Lembre-se que o diabo prometeu a Jesus dar poder, dinheiro, reinos. E ele continua dando esses poderes e esses reinos para muita gente. E aí nós temos então essas pessoas envolvidas aí, por trás deles quem está? O dragão. Com certeza, com segurança. E nós vamos ver hoje justamente a parte final, que é o fim do grande conflito. O fim de Daniel 11, mostrando o que vai acontecer no futuro. Não aconteceu ainda, mas está ali, ó, quase acontecendo. Então vamos ler. Versos 44 e 45, os dois últimos versos antes da volta de Jesus. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Vamos ler também na nova versão transformadora. Eu gosto sempre de ler mais de uma versão. Diz assim: mas então chegarão notícias do leste e do norte, que o deixarão alarmado, e ele partirá enfurecido para destruir e aniquilar muitos. Armará suas tendas entre o Monte Santo e Glorioso e o mar. Enquanto estiver lá, porém, chegará seu fim, e ninguém o ajudará. Olha, como essa profecia não se cumpriu ainda, vou relembrar o conselho de Tiago White. Ao interpretar profecias não cumpridas sobre as quais a história não está escrita, o estudioso deve apresentar suas posições sem exagerado dogmatismo. Do contrário, poderá se encontrar extraviado no terreno da fantasia. Claro que esses versos estão falando dos momentos finais da história do nosso planeta. E aquelas pessoas que estudam Daniel 11, vendo coisa simbólica, dizem que vamos ter aqui um embate entre o ateísmo e o cristianismo. Então o Egito, a França, né, simbolizando o ateísmo, a própria Rússia simbolizando o ateísmo, né? Mas se até agora a gente vem falando de guerras reais que ocorreram no entorno ali de Israel, ou seja, o povo de Daniel, por que essa guerra final seria simbólica e não seria uma guerra real? Como é que o Apocalipse descreve esses momentos finais? Porque alguns veem um paralelo entre Apocalipse e Daniel, especialmente quando o anjo derrama a sexta taça, a sexta praga, que é derramada sobre a terra
pouco antes da volta de Jesus, né? Vocês que estudam o Apocalipse percebem que são 7 pragas já no finalzinho. O selo de Deus já está, inclusive, colocado nas pessoas. Já está separado o joio do trigo, porque as pragas não caem sobre o povo de Deus, mas as pragas caem sobre os ímpios, né? Vamos dar uma lida aqui? Apocalipse 6, 12 a 16, diz assim: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, ou seja, do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, quem é esse? É o diabo, né? Da boca da besta, quem é esse? É o Vaticano. Do falso profeta, quem é esse? Estados Unidos da América do Norte, né? O falso espiritismo, né? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ou seja, o diabo por trás de tudo isso. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Ou seja, é uma batalha que vai acontecer no mundo inteiro a fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E segue dizendo o verso 15: eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram um lugar que em hebraico se chama Armagedon. Acho que você já ouviu falar dessa palavra, Armagedon. E alguns veem, então, alguns paralelos entre a descrição de Daniel e a de Apocalipse. Por exemplo, em Daniel diz assim: mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então, uma guerra, né? E Apocalipse diz assim: preparaste o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou do Oriente. Espíritos e demônios se dirigem aos reis com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vejam só, parece que estão falando da mesma coisa. Aí Daniel fala assim: armará suas tendas entre o monte santo e glorioso e o mar. Enquanto estiver lá, porém, chegará seu fim e ninguém o ajudará. E aí o verso 16 diz: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E quando lemos esses versos, podemos ver um conflito. Alguns dizem que é um conflito espiritual, um conflito pessoal entre escolher a Deus e o anticristo, o próprio Lúcifer, que vai estar personificado na figura de Cristo. Isso é chamado também de grande engano, né? Claro que isso vai acontecer. Todos estarão ali no vale da decisão, tomando sua decisão. Por isso que é importante tomar a decisão hoje, agora. Porque quando chegou a hora, você já tomou a decisão. Não importa o que ocorra, você vai estar do lado de Deus, selado com o selo de Deus, porque os outros vão estar com a marca da besta, né? E nós vamos ver em Daniel 12, no início ali, que haverá um tempo de angústia muito grande, qual nunca houve. Nós vamos ler esse verso quando estudarmos Daniel capítulo 12. Então a impressão que temos é que vai ocorrer uma guerra real, uma grande guerra na região do Eufrates, ou seja, nas proximidades de Israel. E um dos lados dessa guerra é formada pelos reis que vêm do Oriente, do lado leste, né? E quem está influenciando esses reis? O dragão, Satanás, a besta, o poder papal, o falso profeta, os Estados Unidos da América do Norte. Mas eles também são influenciados por espíritos de demônios que vão colocar o mundo inteiro nessa guerra. É o que dá a entender ao lermos isso. E essa peleja acontece nos últimos momentos da história da Terra, quando o anjo derrama a 6ª taça, ou seja, por ocasião da 6ª praga do Apocalipse. E quando a gente estuda um pouquinho o que está acontecendo naquela região de Israel, tudo indica que realmente vai haver uma guerra no local que vai abranger diversos países. Eu sei, tem havido guerras, mas parece que vai haver uma guerra de proporções apocalípticas, se é que a gente pode usar essa palavra, né? E quem está em Israel, e você olha para o lado leste, para o Oriente, a gente tem ali o Irã, a Arábia Saudita, até mesmo a China, a Coreia do Norte, e outros estão lá para
para o lado do Oriente. Também fala de rumores do norte. Quem está ao norte? A gente tem a Rússia, por exemplo. Só para citar um, né? Um enorme país, né? Inimigos do povo de Israel. E o anjo fala do local da guerra. Daniel diz que seria entre os mares. Bom, se for ao sul, onde está aquela base que eu mostrei para vocês, aquela base americana ali, no Negev, base 512, ela fica realmente localizada entre o mar Mediterrâneo e o Mar Morto. E ao norte tem o Monte Santo, o Monte Sião, né? Mas tem um outro lugar também muito simbólico que fica entre o Mediterrâneo e o Mar da Galileia. Esse lugar é chamado de Vale de Jezreel, também chamado de Vale do Meguido, ou Vale do Armagedon. Ali aconteceram muitas guerras. Isso é fantástico, né? Porque está acontecendo agora, nos nossos dias. Talvez você e eu vamos ver isso acontecer, se a descrição é essa do jeito que eu estou falando. E a gente vê como os Estados Unidos têm dado o seu apoio a Israel, e claro, o Vaticano também. Não é? Quando a gente olha aí no mapa e as coisas estão acontecendo, a gente percebe como esses dois poderes têm trabalhado junto com Israel. Donald Trump, por lado dos Estados Unidos, e o Vaticano pelo Papa da atualidade, né? É verdade que ele está meio doente aí, não se sabe se ele vai prosseguir, se vai entrar um outro no lugar, mas é o Vaticano dando poder também a Israel. E nós vimos que em 2023, 2024, os Houthis lançaram mísseis e drones contra Israel. E agora, Trump ordena ataques aos Houthis no Iêmen. Olha o que Trump disse: usaremos uma força letal avassaladora até que tenhamos alcançado o nosso objetivo. E eu fico pensando se esses ataques partiram da base dos Estados Unidos em Israel, ou de algum porta-avião, ou de algum avião na região, né? O fato é que os líderes do Oriente e do Norte estão se movimentando contra a região e os Estados Unidos está ali para defender Israel. O objetivo é defender Israel e também o canal de Suez no Egito, o tesouro do Egito, né? Porque o Iêmen tenta atrapalhar ali os navios de entrarem no canal de Suez. Eu não sei, pode chegar um tempo que, de uma forma ou de outra, os Estados Unidos acaba dominando aquele lugar, né? Então, quando você vê as notícias mostrando toda essa movimentação, veja, por exemplo, a CNN: Rússia pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataque no Iêmen. Trump ordena ataque contra Houthis, lá no Iêmen, né? Isso é o Jornal Nacional. Também a CNN. E na Jovem Pan: capital do Iêmen é atingida por bombardeiros após Trump anunciar ofensiva contra rebeldes Houthis. Quando você lê Daniel 11, não parece que isso está acontecendo nos nossos dias? E o texto continua dizendo: chegará seu fim e não haverá quem o socorra. Ou seja, esse poder do rei do norte terminaria o seu poder nessa guerra final. Mas também a gente pode inferir que todos os poderes envolvidos terminariam nessa guerra final. Porque o capítulo 12, verso 1 já começa com a segunda vinda de Cristo. O livro do Apocalipse ainda fala de 10 reis que reinariam sobre a terra nos últimos momentos do nosso mundo. Lá diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas que recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, um poderoso G10 governaria essa terra com a besta, que possivelmente já estaria formado por esse trio demoníaco, o dragão, besta, falso profeta. E é interessante que quando você estuda um pouco mais sobre os Illuminati, essa sociedade secreta que planeja uma nova ordem mundial, no plano deles é dividir a Terra em 10 grandes regiões, chamado Magnum Regions, regiões magnas, que comandariam o planeta. Será que isso é coincidência? Ou o livro do Apocalipse já sabia disso?
Então, o livro do Apocalipse revela que esse G10 e a besta só conseguem governar por uma hora profética. Uma hora profética é 15 dias. 2 semanas, né? E o profeta João ainda revela em seu livro qual é o fim da besta. E o fim da besta é parecido com o de Daniel, capítulo 11. Diz lá, os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então a gente entende que esse G10, juntamente com a besta, os Estados Unidos, destroem o papado, a igreja romana, a meretriz, de acordo com o Apocalipse. Na verdade, a Bíblia vai revelando. Vejam, por exemplo, Apocalipse 18, 8 a 10. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. Ou seja, as pragas, os flagelos, caem sobre a terra durante um dia profético, ou seja, um período de um ano. Essas 7 pragas vão cair em diferentes lugares do planeta, né? E há uma que vai cair sobre o trono da besta, ou seja, ali no próprio Vaticano, né? E finalmente esse poder romano, o poder do Vaticano, é destruído. E a Bíblia fala que isso ocorreria num período de uma hora profética, ou seja, cerca de 15 dias. Veja como a Bíblia vai revelando as coisas. E aí quando você vê, por exemplo, Daniel e Apocalipse, e começa a comparar. Daniel 11:45 diz, chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Apocalipse 18 diz que chega o tempo em que esses poderes estarão dominando sobre a terra sob o comando do dragão, porque diz assim, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. E diz mais, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e os feiticeiros não estarão no céu. Os demônios, a terra vai estar endemoniada, viu, gente? Na verdade já está. Em alguns lugares o demônio está bem presente mesmo. Existe um professor chamado Júlio Schwantz. Ele escreveu um livro chamado Daniel, o Profeta do Juízo. E lá no finalzinho, na página 105, ele diz assim, quando a última personificação do anticristo sair com grande furor, para destruir e exterminar a muitos, Deus intervirá para dar-lhe fim, e não haverá quem o socorra. É o fim do fim. E nós estamos chegando nisso. Se essa interpretação estiver correta, nós estamos aí a 2, 3 versos do fim, da volta de Jesus. É para ficar alegre ou triste? Alegre! Maranata, aleluia! É a volta de Cristo se aproximando. O livro Desejado de Todas as Nações tem um texto que diz assim, Cristo deu sinais de sua vinda, declara que podemos conhecer quando ele está perto, às portas. Mais um pouco e veremos o Rei em sua formosura. Mais um pouco e ele enxugará toda a lágrima de nossos olhos. Um pouco mais e nos apresentará irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, de acordo com Judas 24. Por conseguinte, ao dar ele sinais de sua vinda, disse, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, verso 28. Que coisa impressionante! Maranata, chegou a hora! Aleluia! É para ficar feliz, não é? Essa terra vai ser transformada pelo poder divino. João diz, vi um novo céu, uma nova terra, a morte já não existirá. E ainda dá tempo, hein?
de você se preparar para estar com o povo vencedor e ser selado pelo Deus vivo. Vamos ler então Daniel 11, 44 e 45 novamente? Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Vamos então preencher aí com as palavras de acordo com a interpretação possível que eu coloquei agora. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, ou seja, países ao norte de Israel, como a Rússia, e ao Oriente, como Irã, China, Coreia do Norte, será perturbado os Estados Unidos e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Uma grande guerra final. Né? Verso 45. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Montará uma base em Israel, entre os mares Mediterrâneo e o mar da Galileia. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Este é o fim do poder do rei do norte e, na verdade, o fim dos poderes aliados do dragão, ou Satanás. E agora, então, vou colocar com as minhas palavras, a paráfrase. Os Estados Unidos ficam sabendo que países ao norte e ao oriente de Israel vêm para atacá-lo. E ele sai para a guerra. Os Estados Unidos montam uma base entre o mar Mediterrâneo e o mar da Galileia, mas chega a seu fim, sem possibilidade de socorro. E eu achei impressionante o que Donald Trump diz. Ele disse: estamos perto de uma guerra mundial. Será que isso é teoria da conspiração ou está acontecendo mesmo? E agora a gente vê aí uma espécie de guerra entre Donald Trump e o islamismo. E Trump, numa entrevista à CNN, disse: creio que o Islã nos odeia. Temos que estar vigilantes. Nós não queremos pessoas que nos odeiam venham aqui para esse país, ou seja, para os Estados Unidos. E Ellen White disse o seguinte: logo sérios conflitos surgirão entre as nações. Conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Como nunca antes, precisamos unir-nos, servindo aquele que preparou o seu trono no céu, cujo reino domina sobre todos. Deus não abandonou seu povo, e nossa força consiste em não abandoná-lo. Então vejo que esses conflitos não cessarão até a volta de Jesus. E ela diz mais: os juízos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerra, as destruições pelo fogo, inundações, dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está às portas. Não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase seu final cumprimento. Eu tenho apresentado aqui para vocês um quadro geral das profecias, né? Daniel 2, 7, 8 e 9, e agora Daniel 11 e 12. Então, Daniel 2, nós temos a estátua, Daniel 7, aqueles animais, Daniel 8, outros animais do santuário, e Daniel 11, nós temos então os períodos aí descritos. Então, Daniel 11, verso 2, se refere à Medo-Pérsia, Daniel 11, 3 a 15, a Grécia, Daniel 11, 16 a 20, Roma pagã, Daniel 11, 21 a 39, Roma papal, mas lembrando que Roma papal vai até o final, e Daniel 11, 40 e 45, então, o tempo do fim, agora comandado por esses dois poderes de Apocalipse 13, os Estados Unidos e o Vaticano. E aí, finalmente, nós temos a volta de Jesus no capítulo 12, que iremos estudar ainda, né? É o reino eterno de Cristo, que cada um dessas profecias mostra como final estamos aguardando. Estamos muito próximo da volta de Jesus. Nós estamos vendo essas profecias se cumprirem nos nossos dias em breve. O final glorioso dessa profecia vai acontecer. Jesus vai estar voltando em glória e majestade para acabar com o mal, acabar com a morte, acabar com o sofrimento. E esse é o momento da gente se firmar mais e mais aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? As profecias nos mostram o tempo em que estamos vivendo. Eu tenho dito aqui para vocês que profecia é a história escrita antecipadamente.
E você está se preparando para isso? Está feliz com a possibilidade de ver Jesus Cristo em vida? A Bíblia diz que nós seremos transformados num corpo glorioso para podermos visualizarmos a Jesus Cristo em sua glória, os seus anjos. Vai ser um negócio fantástico, né? Vale a pena estar preparado, viu? Vamos orar? Ore comigo. Querido Pai Celestial, como foi bom estudarmos o capítulo 11 de Daniel e vermos que o Senhor conhece antecipadamente a história e tem conduzido esse planeta ao longo do tempo. Nós estamos aqui vivendo nos momentos finais deste mundo de pecado e clamamos, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Clamamos que o Senhor nos conceda a vida eterna. Eu te peço essa bênção especial para mim e para aqueles que têm participado desse curso, o curso Daniel e o Grande Conflito. Ah, que felicidade, Senhor, saber que o Senhor está voltando em glória e majestade, e isso vai acontecer em breve. Eu te agradeço, Senhor, por esse grande privilégio. E te peço em nome de Jesus. Amém. E você diz? Amém. Né? Bom, chegamos ao final aqui do programa, né, e do capítulo 11 também, e eu quero saber o que você acha disso. Você acha que faz sentido? Ah, não fique preguiçoso não, deixe aí o seu comentário, eu quero saber. Né? E se você gostou do estudo, deixe aquele like poderoso. Né? E se você não assistiu os episódios anteriores, volta lá. Daniel, Grande Conflito, introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Só do capítulo 11 são aí praticamente 13 programas. Assistam outros vídeos também do canal Chegou a Hora. Né? E por favor, compartilhe, vamos passar essa mensagem adiante, tá bom? Próximo vídeo vai ser o capítulo 12, vai ser ótimo, é a volta de Jesus, Maranata, né? Ah, não se esqueça, viu? Chegou a hora da volta de Jesus, Maranata. Que o Senhor abençoe a todos vocês, até o nosso próximo vídeo.